Então, gente, hoje eu vou falar sobre um sociólogo que eu acho muito interessante. Eu até diria que ele é o Marx do Brasil. Ele foi um sociólogo de esquerda que nasceu em São Paulo em 1907 e acabou influenciando bastante a maneira de pensar da esquerda brasileira. O nome dele, Caio Prado Júnior. Ele nasceu durante a época de modernização do Brasil e, por causa disso, sendo de esquerda, teve muitas ideias, muitos pensamentos que são muito interessantes de analisar mesmo hoje. Eu diria que, de todos os sociólogos, ele é o que mais se aplica a mim, porque eu, para falar a verdade, sou bastante de esquerda e me interesso bastante sobre essas ideias de revolução. Mas, enfim, ele tem uma principal obra que se chama Formação do Brasil Contemporâneo, onde ele aplica a visão marxista de história para ver como é que o Brasil foi formado, como o nome diz. Olha, o Marx olha muitas coisas de forma material, ou seja, ele vê o que a economia faz, as pessoas trabalham nela, quem domina, quem é subjugado, e assim vê como é que essa sociedade foi feita. E Caio Prado Júnior foi a primeira pessoa que fez essa análise no Brasil. E para ele, no período colonial, o Brasil foi basicamente uma sociedade de exploração rural que era dividido em uma organização entre os grandes donos de terra, que eram basicamente os latifundiários, seja os que eram donos de cana, sendo os donos da Minas, que extraíam ouro na época do ouro de Minas, ou seja, depois do café, mais pro final. E esse eram os ricos, os grandes proprietários. E do outro eram os escravos e os trabalhadores livres pobres. Ou seja, os donos de terra eram os burgueses ricos, donos da indústria da Europa, e os escravos eram os operários das fábricas europeias. Essa é meio que a relação entre as ideias de Marx e a dele, porque, como você pode perceber, é uma luta de classes. Outra coisa que ele fala que é bastante interessante é que, embora essa ideia seja um legado de Portugal, ou seja, a ideia de que a economia seria de exportação e daria todos os materiais para a metrópole, seja portuguesa, não seja originária daqui, mesmo quando os portugueses foram expulsos e o Brasil ficou independente em 1822, a sociedade, por causa da economia, continua a mesma. Se você vê o café, por exemplo, durante o Império e depois a República, o Brasil continuou sendo uma república exportadora. E isso demonstra como, mesmo com novas pessoas no poder, ainda assim, tinha os donos de terra, latifundiários grandes que tinham muito dinheiro e, como dinheiro, tinham poder, e os pobres, sejam escravos, sejam depois os aforiados, como, por exemplo, os imigrantes europeus, eles também são os operários que deveriam se revolucionar e tomar o poder. Ou seja, mesmo atualmente, mesmo nos dias atuais, quando Portugal é muito distante, e agora a gente só pensa em Portugal quando está pensando no Cristiano Ronaldo, ou pensando em se mudar para lá para estudar lá e tentar ficar na Europa, mesmo assim, o legado deles de fazer o país exportar a matéria-prima básica para a sociedade continuou. E até hoje, o Brasil é uma sociedade dessa forma. Essa é a principal ideia de Caio Prado Júnior, analisar o Brasil de forma marxista. Só que, em minha opinião, a parte mais interessante sobre ele é num livro que ele fala sobre a Revolução Brasileira. Como contexto, o Caio Prado Júnior morreu em 1990, então ele conseguiu pegar todo o golpe militar. E o golpe militar foi um momento difícil para a esquerda, porque, obviamente, eram os militares que estavam no poder, então a esquerda foi bastante reprimida. Só que isso não impediu que depois, em 1966, ele faça um livro no qual ele critica o Partido Comunista Brasileiro, porque, segundo ele, o Partido Comunista Brasileiro não estava vendo as coisas direito. De forma bem resumida, o Caio Prado Júnior, olhando o que as ideias dos comunistas aqui no Brasil, dos revolucionários, percebeu que muitas das ideias eram basicamente cópias do socialismo europeu tentando ser aplicadas no Brasil. Caso vocês precisem de relembrar a sua memória, o marxismo europeu é basicamente sociedade feudal passou para uma sociedade capitalista, onde as pessoas começaram a focar no lucro. E por causa desse lucro, eles estavam explorando as pessoas para ficar mais ricos. E, segundo Marx, depois essa sociedade ia acabar colapsando porque os trabalhadores, por meio da revolução, iriam tomar o poder. Esse é o comunismo básico. Os pobres que estão trabalhando, estão sendo oprimidos, vão conseguir tomar o poder e ficar fortes e controlar tudo. Ao contrário de antes, quando os ricos eram que controlavam tudo porque tinha dinheiro.
E os brasileiros estavam seguindo isso fielmente. Para eles, tinham que seguir esse sistema passo a passo. Primeiro, sociedade feudal. Segundo, sociedade capitalista. Terceiro, comunismo. Mas, segundo esses comunistas, o Brasil ainda estava numa sociedade feudal. O que você pode perceber pelo fato de que os latifundiários eram quem tinha poder. Então, para eles ainda tinha essa consideração de terra mais feudal, sabe? Tipo assim, o sociedade para os comunistas da época ainda era bastante feudal. Só que Caio Prado Júnior discorda. Para ele, a sociedade era já capitalista porque Portugal criou uma sociedade capitalista aqui. O que é perceptível porque, quando Portugal veio para cá, ele não estava pensando só em colonizar. Ele queria lucro. E lucro é dinheiro. E buscar lucro, buscar dinheiro é o quê? Capitalista. Então, segundo Caio Prado Júnior, essa colonização do Brasil, na verdade, foi uma economia de capitalismo de expansão, que é basicamente quando um país se expande pelo globo, seja por meio de colônias, seja por meio de colocar influência em certas regiões, para poder tentar conseguir o máximo de lucro possível, com mão de obra, recursos, essas coisas. E se você olhar, realmente o Brasil foi isso. Os portugueses vieram para cá para tentar tirar o máximo de lucro possível, que outros filósofos e sociólogos também citaram, que vocês provavelmente viram. Só que, segundo ele, isso significa que os comunistas estavam errados. Não os comunistas da Europa, porque a Europa é a Europa. A Europa passou por todas as situações que passaram, então por causa disso o comunismo se aplica para eles lá. Só que o comunismo europeu não se aplica aqui no Brasil. É que nem comparar o sistema de futebol na Europa com o sistema brasileiro. Tipo, o Catenaccio, que é o sistema super defensivo da Itália, que eles sempre ficaram utilizando e que deu muito sucesso. Isso nunca iria funcionar no Brasil, porque o Brasil quer ir para frente, né? Mesmo que um grande técnico viesse para o Brasil e soubesse perfeitamente como aplicar um Catenaccio, como é que ele ia conseguir jogadores brasileiros que iriam querer jogar dessa forma? Vocês provavelmente não iriam querer ficar atrás, marcar, esperar, fazer contra-ataque, essas coisas, né? Vocês querem pegar a bola, sair driblando, fazer tudo sozinho, fazer um golaço, ganhar o Puskás e ficar milionário. Esse é o jeito brasileiro de pensar de futebol. Então, o catenaccio, que é um jeito europeu, mais basicamente italiano, de jogar, não iria dar muito certo aqui, né? É basicamente essa a ideia. As ideias comunistas que o Karl Marx tinha falado funcionariam se você analisasse elas de acordo com o Brasil. Mas olhando do jeito europeu, você fica pensando que o Brasil é feudal. E pensando que o Brasil é uma sociedade feudal, você vai querer passar para o capitalismo, depois passar para o socialismo. Então, uma coisa que Caio Prado Júnior fala muito é que as pessoas estão fazendo as coisas erradas, fazendo as pautas erradas. Os socialistas brasileiros, em vez de tentar fazer a revolução, eles estão tentando buscar coisas para poder preparar essa revolução, sendo que ela já está pronta para poder ser feita. Seria como, por exemplo, em vez de buscar uma reforma agrária para tirar os latifúndios, tentar, por exemplo, buscar dar mais poder para as pessoas por meio de voto, tentar nacionalizar as propriedades, sabe? Tipo assim, todas essas coisas que os socialistas estariam falando, na verdade só estão perdendo tempo e não estão fazendo nada, só estão, às vezes, até piorando a visão da sociedade sobre os comunistas. Isso é algo muito interessante, porque, como meu pai até tinha falado quando eu estava conversando com ele, isso ainda continua até hoje. Como ele tinha falado, os socialistas brasileiros foram um dos grandes fatores que fizeram com que a industrialização não seguisse adiante, porque eles estavam com as suas ideias, e com as suas ideias eles acabaram fazendo propostas, pedindo coisas, que no final acabaram parando a industrialização, porque para eles ia dar errado. O que deu no que deu hoje. Agora o Brasil é um país atrasado, que não consegue fazer nada e que vive só exportando. Ou seja, ver as coisas do jeito certo é tão importante quanto fazer as coisas do jeito certo. Porque se você que tiver a melhor das intenções, mas pensar errado, como é que você vai fazer as coisas certas? Isso é uma coisa que ele pensa muito. Se você fizer as coisas do jeito certo, mas pensando de um jeito errado, você não vai conseguir ir adiante. Então, para isso, você tem que pensar do jeito certo. E para isso, você tem que analisar as coisas do jeito que são. Então, nesse caso, analisar as coisas do jeito que são é basear no comunismo brasileiro no Brasil. Entende? É você pegar o fato brasileiro, escravidão sendo ainda praticada por aí, muito racismo, muito preconceito, a população ainda não tem dinheiro, os grandes latifundiários têm muito poder.
essas coisas. Tem que analisar isso e fazer uma proposta socialista para essas coisas, em vez de você tentar resolver problemas que não existem, ver os problemas verdadeiros e resolver. E para isso, essa é a minha parte favorita do Caio Prado Júnior. Com certeza eu vou aplicar bastante no meu pensamento futuro. Porque em vez de você pensar no abstrato, você tem que pensar no real. Você não pode só falar uma coisa que você acha que vai dar certo. Você tem que realmente ver para ver se vai poder dar certo. E isso se aplica até fora do comunismo. Todas as pautas têm que ser analisadas para poder ver se elas vão dar certo ou se elas só são falação e encheção de linguiça. E é isso. Ele é um sociólogo bastante interessante que eu recomendo vocês checarem.